Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo e hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já estiveram diante de alguma situação difícil, complicada, alguma confusão que vocês pensaram assim, por que isso está acontecendo comigo? Não, Deus só pode estar de marcação. E isso não podia ter acontecido. Ou fulana, não podia estar acontecendo aquilo com fulana, não é justo, fulana não merece aquilo que ela está passando. Vocês já estiveram diante de uma situação dessa? Já pensaram assim? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, gente, o que acontece? Primeiramente, eu tenho duas perguntas para fazer para vocês sobre essa situação. Primeira, você confia em Deus? Você acredita em Deus? Acredita que Deus é soberanamente justo e bom? Se sim, então qualquer situação que esteja passando está dentro da justiça de Deus e de sua bondade, certo? Acredita em Jesus? Confia em Jesus? Jesus prometeu que os aflitos serão consolados, que os que têm sede, fome serão saciados. Jesus prometeu isso pra gente. Confia? Então significa que tá tudo certo. As coisas vão se resolver. Mas agora a segunda pergunta, na verdade eram três, né? Então vamos para a terceira pergunta. Você é espírita? Sim ou não? Pensa bem. É ou não é espírita? Ah, sim? Então tá. Então você acredita na reencarnação, certo? Acredita na imortalidade da alma. Acredita que nós já tivemos várias existências passadas e que ainda teremos muitas outras? Acredita? Então, beleza. Vamos começar então a nossa conversa a partir disso daí. Bom, gente, a doutrina espírita, né, ela traz pra gente essa questão da reencarnação. E também ela traz a lei de ação e reação, certo? O que isso significa? Que todo efeito tem uma causa, certo? Então, se a gente está passando por alguma dificuldade nessa existência, por algum problema muito difícil, né? Ou de repente a pessoa nasceu com alguma dificuldade, né? Física, mental, alguma limitação. A gente está com alguma dificuldade. Significa o quê? Essa dificuldade é o quê? Ela é um efeito. Se ela é um efeito, ela tem uma causa. Se a causa não está nesta vida, então você falou assim, não é justo isso acontecer. Porque você analisando tudo o que você fez, toda a sua trajetória, que você lembra, né? Que é a desta reencarnação, porque das passadas a gente não lembra, né? A gente analisando tudo, a gente fala, mas isso não era para estar acontecendo. Mas se a gente acredita em Deus, acredita em Jesus e é espírita, acredita na reencarnação, a gente tem que saber que isso que está acontecendo está certo. Está tudo certo, está tudo no seu lugar. Então, se o efeito não está nesta existência, ela vai estar onde? No passado. Então, a causa vai estar no passado. Compreende? Tudo que nós passamos hoje, de coisas boas ou coisas negativas, está em nossas escolhas. Então, se a gente está passando por uma certa dificuldade, ela é fruto do quê? De uma escolha equivocada que nós tivemos no passado. Então, dessa escolha nossa, nasceu essa dificuldade que nós estamos vivendo hoje. Aí você vai falar, então entendi. Então, se eu estou passando por isso, é porque eu fiz isso para outra pessoa na outra vida. Não, gente. Não é dessa forma que a lei de Deus funciona. Não é assim, preto no branco, igualzinho, né? 2 mais 2. Não, não é. Deus é bom. Então a gente muitas vezes está pagando bem menos do que a gente deve. Acredita nisso, tá? Porque ele ajuda muito a gente, ele dá oportunidades. E Deus não quer que a gente sofra, não quer que a gente pague, ele quer que a gente aprenda. Então, muitas vezes, a gente aprende as coisas, a gente faz ações que vão fazer o quê? Interferir, né, naquela situação negativa que a gente tem, de forma positiva. Então, gente, vamos fazer um exemplo aqui, é lógico, é uma coisa
hipotética, tá? Para vocês, só para entender um pouquinho. Nós temos ali uma legislação de trânsito que fala o seguinte: nesta rua só pode transitar até 80 km por hora. Aí o motorista vai, não vê o guarda, não vê nada e sai ali a 100, daqui a pouco ele empolga a 110, 120 e vai transitando na velocidade. Só que ele não percebe que tinha o quê? Radar lá em cima, né? E aí chega a multa na casa dele. Quando chega a multa, ele olha e fala: mas não é justo, mas eu não vi guarda, eu não vi polícia, onde é que... Mas ele vê o quê? A foto. Tá lá a foto do carro, não tem jeito. É inquestionável, realmente foi ele, e ele passou naquela velocidade. Aí não tem jeito, né? Vai ter que pagar a multa. Só que lá nas letrinhas da multa tá falando o seguinte: se você espontaneamente comparecer ou pagar até o dia tal, vai ter lá um desconto de 60% da multa. O que a pessoa faz? A maioria, se tiver condição, vai e paga, né? Então é mais ou menos isso. Olha, você fez isso, aquilo, tal, mas se você reencarnar e aceitar fazer tal coisa ou trabalhar em tal coisa, você vai ter atenuantes. E aonde que está a fotografia, né, das nossas escolhas equivocadas, né? Igual o motorista que escolheu andar 100 por hora numa via de 80. Está no nosso perispírito. São os vetores, lembra que a gente já falou sobre isso? Tem vídeo no canal, dá uma olhadinha lá, né? Então tá no nosso perispírito, tudo fica gravado, gente. Então a gente atrai, né? A gente forma o corpo que o nosso perispírito pode formar por aquilo que está condensado nele. Então, é inquestionável, é como a multa que chegou lá, né? A gente vai achar que não é justo, porém, a gente fez uma escolha, não foi? E aí a gente tem que arcar com as consequências dessa escolha. Só que Deus é bom. Ele dá aquele descontão pra gente na parcela em várias reencarnações. Entendeu? Outras vezes, a pessoa fala assim: ah, então, se eu tenho que passar por isso aí mesmo, não tem que fazer. Eu vou sentar, né, cruzar meus braços e esperar passar. Não, gente, não é assim que a lei funciona. Não é isso, né, que Deus espera da gente, mas sim uma aprendizagem, né? O que eu vou fazer diante dessa situação? Se não tem como eu sair dela, eu fazer com que ela se afaste, né? Se não tem como eu sair dessa situação, o que eu vou fazer? Continuar a vida. Eu não vou simplesmente sentar, cruzar e deixar essa reencarnação passar. Não, essa reencarnação eu tenho muita coisa para fazer. Então, com ou sem dificuldade, né? Sim, do jeito que eu quero ou não, eu tenho que viver e eu tenho muito o que fazer. E não se esqueça que nessa existência nós estamos muitas vezes construindo a nossa existência futura. Então, é importante a gente aproveitar todas as oportunidades, não deixar o tempo passar. E olha, gente, muitas vezes a gente tem que passar por aquilo, tá? Então, eu vou passar por aquilo, não tem jeito. Porém, gente, o sofrimento é uma opção. Eu posso passar por uma situação difícil, sentir a dor, porque é uma dor física, uma dor moral muitas vezes, né? Eu vou sentir aquilo, mas eu vou sofrer se eu permitir, né? Então, a dor não tem jeito, vou ter que passar. Mas o sofrimento é até o ponto que eu permitir que ele aconteça. Eu posso passar a vida inteira me lamentando porque aconteceu alguma coisa e não fazer mais nada. Ou eu posso simplesmente, aquela coisa aconteceu, vivi aquele momento, pronto, acabou, zerou, vou continuar a minha vida, vou fazer o que eu tenho que fazer. Isso que é importante, a gente tem que aprender, né? Aprender com as nossas dificuldades. E outra função, gente, dessa dificuldade, que eu acho que seria a função até mais principal, que é o quê? Da gente desenvolver as nossas potencialidades. Quantas criações, quantas coisas não aparecem no momento de crise? Porque diante de uma dificuldade, você consegue o quê? Você consegue ver saídas, usar a sua inteligência, usar a sua empatia e de repente se colocar no lugar do próximo e começar a fazer a caridade, fazer as coisas porque você está vendo
tanta coisa acontecendo, ou porque você sofreu aquilo. Quantas pessoas diante de um familiar que teve uma doença grave, que teve um câncer, de repente não viram voluntário no hospital do câncer, ou de repente, se é uma pessoa abastada, monta lá um pavilhão, monta uma casa de amparo. Por que ele fez isso? Porque ele sofreu na família, porque ele viu aquilo dentro da família dele. E ele utilizou esse momento de sofrimento, né, de dor da família, para quê? Para transformar em favor dos outros. Então foi um aprendizado, ele desenvolveu uma potencialidade. O que é importante, gente? Deus é soberanamente justo e bom. Tenhamos fé, tenhamos confiança que tudo que a gente está passando, né, todas as dificuldades, elas vão passar. E a gente vai ter, sim, muitas oportunidades para sorrir, para ser feliz e de evolução. Tá bom? Tchau, tchau, gente!